Meu netinho de 7 anos acabava de sussurrar no meu ouvido algo que me fez o sangue gelar nas veias. A festa do segundo casamento do meu filho Alex estava linda. Todo mundo rindo, dançando, mas Léo apertou minha mão com uma força que eu nunca tinha sentido nele e disse baixinho: Vó, por favor, me tira daqui agora. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele olhou para baixo, todo tremendo, e falou uma coisa que mudou nossa vida para sempre. Você viu o que tem debaixo da nossa mesa? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por alguma situação onde uma criança te alertou sobre um perigo que você não conseguia ver. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Gente, o que eu encontrei embaixo daquela mesa foi tão chocante que até hoje eu tremo só de lembrar. Eu sou a Beth, tenho 62 anos, moro num apartamento simples na zona norte de São Paulo, e aquela manhã de sábado deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Ver meu filho Alex feliz de novo, depois de tanto sofrimento, era tudo o que eu mais queria no mundo. Fazia 3 anos que ele havia perdido a Maria, minha primeira nora, num acidente de carro terrível na rodovia dos Bandeirantes que nos despedaçou por dentro. O Alex ficou destruído, completamente perdido. Fechou o coração para o mundo, mergulhou no trabalho como contador para não pensar na dor. E eu via meu netinho Léo, que na época tinha só 4 aninhos, perguntando todo dia quando a mamãe ia voltar, me partindo o coração em 1000 pedaços. A Maria era uma menina especial, gente. Enfermeira, trabalhava no Hospital das Clínicas, sempre cuidando dos outros, sempre com um sorriso no rosto, mesmo depois de plantões de 12 horas. Ela fazia o Alex rir, coisa que eu achava que nunca ia ver de novo depois que o pai dele nos deixou quando o Alex tinha 15 anos. A Maria trouxe luz para nossa família, e quando ela morreu, foi como se alguém tivesse apagado todas as luzes da casa. Durante 2 anos, eu vi meu filho se transformar numa sombra. Ele trabalhava, cuidava do Léo do jeito que conseguia, mas era como se ele tivesse morrido junto com ela. Chegou um ponto que eu tive que ir morar com eles por uns meses porque eu tinha medo de deixar o Alex sozinho com toda aquela tristeza. O Léo também sofreu muito, coitadinho. Tinha pesadelos, acordava chorando, chamando pela mãe. Foram os anos mais difíceis da nossa vida. O salão estava um sonho. O Villa Bisutti, na Vila Olímpia, um dos mais bonitos de São Paulo. Ava tinha caprichado em cada detalhe, rosas brancas importadas por todo lado, velas douradas, uma decoração que custou uma fortuna, pelo que eu soube. Ela era linda mesmo, não posso negar, alta, elegante, loira natural, com aquele sorriso perfeito que conquistava todo mundo. Formada em marketing, trabalhava numa empresa de publicidade, sempre impecável, sempre falando do jeito certo, sempre sabendo exatamente o que dizer. Quando Alex me apresentou ela 6 meses atrás, num almoço em família no Italy, eu tentei ficar feliz. Juro que tentei. Mãe, quero apresentar a Ava para a senhora. Ela é muito especial para mim. Eu sorri, abracei ela, falei que era um prazer conhecer, mas tinha alguma coisa, sabe? Uma sensação estranha no peito toda vez que ela olhava para o Léo. Era sutil, mas eu sou mãe, sou avó, e a gente desenvolve um 6º sentido para essas coisas. A Ava sempre foi educada comigo, nunca desrespeitou, sempre falava Dona Beth pra cá, Dona Beth pra lá, me trazia presentes caros nas visitas, elogiava minha comida, dizia que queria aprender minhas receitas. Mas com o Léo era diferente. Era como se ela tolerasse a presença dele, sabe? Forçava sorrisos quando o Alex estava olhando, mas eu percebia a impaciência dela quando o menino falava demais ou fazia alguma arte. Um dia, umas 3 semanas atrás, eu estava na casa deles ajudando com a organização do casamento. O Léo estava brincando na sala, fazendo barulho normal de criança, e a Ava suspirou e falou: Alex, não é hora do Léo estar na creche, não? Era 5 da tarde numa sexta-feira, gente. Que creche funciona às 5 da tarde? Quando o Alex explicou que o Léo só ficava na escolinha, meio período, ela fez uma cara de quem estava incomodada e disse: Ah, então talvez seja a hora de colocar ele numa atividade extra. Natação, sei lá. Crianças precisam gastar energia em outros lugares. Foi aí que eu comecei a desconfiar que a coisa não era bem assim.
A Maria adorava ter o Léo por perto, brincava com ele, incluía ele em tudo. A Ava parecia querer sempre arranjar formas de manter o menino ocupado, longe de casa. Naquela manhã, eu estava sentada na mesa 8, que era a mesa da família mais próxima. Do meu lado direito, o Léo mexia no pratinho dele, empurrando a comida de um lado para o outro. Ele estava com um terninho azul marinho lindo, todo arrumadinho, mas eu via que ele não estava bem. Desde que chegamos no salão, ele ficou mais calado que o normal. Léo, amor, você não vai comer? Eu perguntei, passando a mão no cabelo castanho dele, que estava sempre uma bagunça, igual ao do pai. Não tô com fome, vó. Ele respondeu baixinho, sem levantar os olhos do prato. Eu olhei para o Alex, que estava na mesa principal com a Ava, todo sorridente, cumprimentando os convidados. Ele estava feliz, eu podia ver. E isso deveria me deixar aliviada, né? Mas não conseguia ignorar o comportamento estranho do Léo. A Lucy, minha filha do coração, que eu adotei quando ela tinha 12 anos e hoje é uma moça de 26, estava sentada do outro lado do Léo. A história dela é bonita e dolorosa ao mesmo tempo. Eu era vizinha da mãe dela, a Carmen, que lutava contra um câncer agressivo. Quando a Carmen percebeu que não ia conseguir vencer a doença, ela me pediu para cuidar da Lucy. Betty, você é a única pessoa em quem eu confio para ser mãe da minha menina, ela disse, segurando minha mão na cama do hospital. Como é que eu ia dizer não? A Lucy sempre foi próxima do Léo, cuidava como se fosse uma irmã mais velha. Ela tem um coração gigante, aquela menina. Cabelo comprido e escuro, olhos castanhos doces, sempre com um sorriso carinhoso para todo mundo. Formou-se em pedagogia na USP, trabalha como professora de educação infantil numa escola particular no Morumbi. E eu tenho certeza que é por isso que entende tão bem as crianças. Nos últimos 3 anos, depois da morte da Maria, a Lucy virou quase uma segunda mãe para o Léo. Ela que ajudava com a lição de casa, que levava ele para o parque quando o Alex estava trabalhando até tarde, que consolava ele quando tinha pesadelos. Eu sempre suspeitei que a Lucy tinha sentimentos pelo Alex, mas ela nunca falou nada, nunca deu em cima dele, sempre respeitou a memória da Maria e agora o relacionamento dele com a Ava. Mas eu via nos olhos dela uma tristeza toda vez que o Alex falava da Ava com aquele brilho no olhar. A Lucy conhece o Alex desde os 16 anos, cresceu vendo ele se transformar no homem incrível que ele é hoje. Ela viu ele sofrer, viu ele se reerguer, e eu sabia que ela tinha esperanças de que um dia eles pudessem ser mais que família. Só que o Alex sempre a viu como irmã. Nunca percebeu que aqueles olhares carinhosos dela eram mais que carinho fraternal. Tia Beth, a Lucy disse baixinho, se inclinando para conversar comigo. O Léo tá meio estranho hoje, né? Tentei conversar com ele no carro, mas ele ficou só olhando pela janela. Era isso que eu mais admirava na Lucy. Ela sempre percebia quando alguém da família não estava bem. Eu também notei, eu respondi. Mas talvez seja só o nervosismo da festa. Você sabe como ele fica em ambientes com muita gente. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. O Léo era tímido, sim, mas ele conhecia quase todo mundo ali. Eram amigos da família, parentes, gente que ele via com frequência nas festas de fim de ano, nos aniversários, nos churrascos em casa. Meu irmão João estava ali com a esposa, a família do Alex toda, alguns colegas de trabalho dele. Tinha alguma coisa a mais, eu sentia no fundo do peito. Durante a cerimônia, que foi linda por sinal, o Léo ficou inquieto do meu lado. Mexia na gravata, balançava as pernas, olhava para o teto, para a parede, para qualquer lugar menos para frente, onde o pai estava se casando. Quando o juiz perguntou se havia algum impedimento, eu senti o corpo do Léo ficar tenso ao meu lado. Por um segundo, eu pensei que ele fosse falar alguma coisa, mas ele só apertou minha mão e ficou quieto. Foi quando começaram a servir a entrada que eu percebi que o Léo ficou ainda mais tenso. O garçom, um rapaz jovem de uns 20 anos, se aproximou da nossa mesa com uma travessa de canapés. Ele era simpático, cabelo loiro bem arrumado, uniforme impecável do buffet. Com licença, aqui estão os canapés para a mesa 8, ele disse, colocando a travessa no centro da mesa. Foi nesse momento que eu vi. O Léo se afastou instintivamente da travessa, como se ela fosse algo perigoso. E olha que os canapés estavam com uma cara deliciosa, salmão, cream cheese, aquelas coisinhas finas que a Ava escolheu.
Léo, você quer experimentar? A Lucy perguntou, pegando um canapé para ele. Não! Ele disse mais alto do que deveria, fazendo algumas pessoas olharem para nossa mesa. Não quero, por favor. O menino estava visivelmente assustado. Eu peguei a mão dele e senti que estava gelada, suando. Meu amor, o que está acontecendo? Você pode me contar. A vovó está aqui. Foi aí que ele olhou para mim com aqueles olhinhos castanhos, cheios de lágrimas, e sussurrou. Vó, tem uma coisa embaixo da mesa. Eu vi quando derrubei meu guardanapo. Meu coração disparou. Algo no tom dele, na forma como ele falou, me fez entender que não era brincadeira. Que tipo de coisa, amor? Um papel. Tá colado embaixo da mesa, bem aqui. Ele apontou discretamente para baixo. Eu consegui ler algumas palavras, vó. Tem o meu nome escrito. Gente, nesse momento eu senti um frio na espinha que eu nunca tinha sentido na vida. Por que alguém deixaria um papel com o nome do meu neto embaixo da mesa? E por que o Léo estava tão assustado? Eu olhei ao redor. A festa continuava normalmente, as pessoas conversando, rindo, o Alex ainda na mesa principal com a Ava, que estava radiante, cumprimentando todo mundo. Música tocando baixinho, garçons servindo as bebidas. Tudo perfeito, mas eu senti que alguma coisa estava muito errada. Lucy, eu chamei baixinho. Preciso que você fique com o Léo por um minutinho. Vou ali resolver uma coisa e já volto. Claro, tia Beth. Aconteceu alguma coisa? Ainda não sei, filha. Mas fique de olho nele, tá? Eu me abaixei devagar, fingindo que tinha derrubado alguma coisa, e apalpei embaixo da mesa. As minhas mãos tremiam, e foi quando eu senti um papel pequeno, colado com fita adesiva na parte de baixo da mesa, bem na altura onde o Léo estava sentado. Consegui tirar o papel sem ninguém perceber e me levantei normalmente. Mas quando eu abri e li o que estava escrito, eu pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Adicione camarão ao prato da criança da mesa 8. Faça isso na hora do prato principal. Ela não pode suspeitar. Gente, eu li essa mensagem umas 5 vezes até conseguir processar o que estava acontecendo. O Léo é severamente alérgico a camarão. Desde pequeno, qualquer contato com camarão pode causar uma reação anafilática grave. Todos da família sabem disso. É uma alergia tão séria que a gente sempre tem que carregar aquela caneta de epinefrina, o EpiPen, para qualquer lugar que a gente vai com ele. E alguém tinha deixado um bilhete pedindo para colocar camarão na comida dele. Alguém queria machucar meu netinho de propósito. Minhas pernas ficaram bambas. Sentei pesado na cadeira e a Lucy percebeu na hora. Tia Beth, a senhora tá bem? Ficou branca como um papel. Eu não conseguia falar. Olhei pro Léo, que me olhava com aqueles olhinhos preocupados, e depois pro Alex, que continuava alheio a tudo, conversando animadamente com os convidados. Vó, o que estava escrito no papel? O Léo perguntou baixinho. Como é que eu ia explicar para uma criança de 7 anos que alguém queria machucá-lo? Como é que eu ia falar que alguém naquela festa, no meio de toda aquela alegria, tinha planejado algo tão terrível? Léo, meu amor, eu disse, tentando manter a voz calma. Preciso que você me ajude numa coisa muito importante, tá? Você viu quem colou esse papel embaixo da mesa? Ele balançou a cabeça. Não, vó. Quando a gente chegou, ele já estava lá. Eu só vi porque meu guardanapo caiu, e quando fui pegar, vi o papel. A Lucy percebeu que alguma coisa grave estava acontecendo. Tia Beth, o que foi? A senhora tá me assustando. Eu mostrei o bilhete para ela, tomando cuidado para ninguém mais ver. Vi o rosto dela ficar pálido. Meu Deus, ela sussurrou. Quem faria uma coisa dessas? Não sei, filha, mas vamos descobrir. E vamos descobrir agora. Eu olhei para o relógio. Eram 2:30 da tarde, e o prato principal seria servido às 3 horas. Tinha meia hora para descobrir quem tinha feito aquilo e impedir que algo terrível acontecesse com meu netinho. Lucy, fica com o Léo. Não deixa ele comer nada, ouviu? Nada que você não tenha visto sendo preparado na sua frente. Onde a senhora vai? Vou falar com os garçons. Alguém recebeu ordem para fazer isso, e eu vou descobrir quem foi. Levantei da mesa com as pernas ainda tremendo, mas com uma determinação que eu não sabia que existia dentro de mim. Ninguém, eu disse ninguém, ia machucar meu netinho. Nem que eu tivesse que virar aquela festa de cabeça para baixo,
Nem que eu tivesse que enfrentar todo mundo ali, incluindo o meu próprio filho. Quando eu estava saindo da mesa, o Léo me chamou. Vó, que foi, amor? Obrigado por acreditar em mim. Gente, nessa hora meu coração se partiu e se encheu de coragem ao mesmo tempo. Aquela criança, com só 7 anos, teve a inteligência e a coragem de me alertar sobre o perigo. Quantas crianças da idade dele teriam percebido que aquele papel era algo ruim? Quantas teriam tido a confiança de contar para um adulto? E eu não ia deixar que a confiança dele em mim fosse em vão. Jamais. Eu me dirigi para a cozinha do salão, que ficava nos fundos. O caminho pela festa parecia eterno, cada passo pesando 1 tonelada. As pessoas me cumprimentavam, sorriam, falavam sobre como a festa estava linda, sobre como o Alex parecia feliz, sobre como a Ava estava radiante. Que casamento lindo, Dona Beth! A Ava é um amor, não é? O Alex merece ser feliz de novo. E eu só sorria e acenava, tentando esconder o desespero que estava crescendo no meu peito. Como é que eu ia chegar para o meu filho e falar: Alex, alguém quer matar seu filho e eu desconfio que pode ser sua esposa? Como é que você chega numa pessoa e destrói a felicidade dela com uma acusação dessas? Mas e se eu não falasse nada e algo acontecesse com o Léo? Como é que eu ia viver com essa culpa? A pergunta que não queria sair da minha cabeça era: quem mais, além da família, sabia sobre a alergia do Léo? E por que alguém faria uma coisa dessas num dia que deveria ser de felicidade? O que alguém ganharia machucando uma criança inocente? Pensei na Maria, em como ela ficaria desolada sabendo que alguém queria machucar o filho dela. Pensei em todas as vezes que ela me fez prometer que eu sempre protegeria o Léo se algo acontecesse com ela. Tia Beth, se um dia eu não estiver aqui, promete que vai cuidar do meu menino? Promete que não vai deixar ninguém machucar ele? E eu prometi, gente. Eu olhei nos olhos dela e prometi. Agora eu estava ali, no casamento do meu filho, descobrindo que alguém queria quebrar essa promessa da pior forma possível. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando eu chegasse na cozinha e descobrisse quem tinha recebido aquele bilhete, eu ia me deparar com uma verdade que ia mudar nossa família para sempre. A vida da gente pode mudar em questão de segundos, né? Um bilhete embaixo de uma mesa, uma suspeita, uma decisão de investigar, ao invés de ignorar. E eu sabia que depois daquele dia, nada mais seria igual. Mas eu preferia enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela fosse, do que viver com o medo constante de que algo terrível pudesse acontecer com meu netinho. E vocês? O que fariam se descobrissem que alguém na festa do próprio casamento do filho de vocês quisesse machucar seu netinho? Como é que se lida com uma situação dessas? Como é que a gente encontra coragem para enfrentar o impensável? A cozinha do Villa Bizzuti era um mundo à parte. Panelas enormes, chefes correndo de um lado para o outro, o barulho de talheres e pratos sendo preparados. O cheiro de comida requintada, misturado com o calor dos fornos, fazia o ambiente parecer uma fornalha. Eu nunca tinha entrado numa cozinha de buffet de luxo, e por um segundo me senti completamente perdida no meio daquele caos organizado. Com licença, eu disse para uma moça que passava correndo com uma bandeja. Preciso falar com o responsável. Ela apontou para um homem alto, de uns 40 anos, cabelo grisalho, que coordenava tudo com uma autoridade natural. Ele estava dando instruções para um grupo de garçons quando eu me aproximei. Desculpe incomodar, eu disse, tentando manter a voz firme. Sou a mãe do noivo, Beth. Preciso falar com o senhor sobre uma coisa muito urgente. Ele parou o que estava fazendo e me olhou com atenção. Claro, Dona Beth. Sou o Carlos, responsável pelo evento hoje. Aconteceu alguma coisa? Eu mostrei o bilhete para ele e vi seu rosto mudar completamente. Alguém da sua equipe recebeu isso? Carlos pegou o papel e leu, franzindo a testa. Que absurdo é esse? Quem faria uma coisa dessas? Ele chamou todos os garçons que estavam ali. Pessoal, venham aqui. Urgente. Uns 6 rapazes se aproximaram, alguns ainda com bandejas na mão. Carlos mostrou o bilhete para eles. Alguém aqui recebeu essa instrução? E quero a verdade, porque isso é muito sério. A primeira reação foi de espanto e negação geral. Nunca vi isso, chefe. Que horror! Quem faria uma coisa dessas? Mas então eu vi.
Um dos garçons, aquele mesmo loiro que tinha servido os canapés na nossa mesa, ficou visivelmente nervoso. As mãos dele começaram a tremer, e ele olhou para o chão. David, Carlos disse, percebendo também. Você sabe alguma coisa sobre isso? O David, que devia ter uns 20 e poucos anos, engoliu em seco. Eu recebi sim, chefe, mas eu não sabia que era para machucar alguém. A moça disse que era uma surpresa para o menino, que ele adorava camarão e que a família queria fazer uma surpresa especial para ele. Meu sangue ferveu. Que moça, David? Como ela era? Uma mulher elegante, loira, vestido de festa branco. Ela me deu R$ 50 e disse que era só para adicionar camarão no prato da criança da mesa 8 quando fosse servir o prato principal. Disse que era para o aniversário dele e que seria uma surpresa. R$ 50. Alguém pagou R$ 50 para tentar matar meu netinho. E a descrição que ele deu, meu coração gelou. David, eu disse, tentando controlar a raiva na minha voz. Quando foi que essa mulher te procurou? Hoje mesmo, dona. Lá pelas 2 horas, quando a gente estava terminando de arrumar as mesas. Ela disse que era da família e que conhecia bem a criança. 2 horas. 1 hora antes da descoberta do bilhete. Enquanto todo mundo estava se arrumando para os cumprimentos e fotos depois da cerimônia, alguém estava planejando machucar o Léo. Você ainda tem o dinheiro? Carlos perguntou claramente furioso. David tirou as notas do bolso. Tá aqui, chefe. Eu não gastei ainda. Eu peguei as notas e guardei. Evidência. David, eu preciso que você me descreva essa mulher com o máximo de detalhes possível. A vida do meu netinho pode depender disso. O menino estava visivelmente assustado agora. Ela era alta, uns 1,70, cabelo loiro comprido bem arrumado, maquiagem perfeita, vestido branco de festa, bem caro pelo que parecia. Tinha uma aliança dourada nova, brilhando muito, e ela falava de um jeito elegante, sabe? Como pessoa rica. Cada palavra era como uma punhalada no meu peito. A descrição batia perfeitamente com a Ava, minha nova nora. A mulher que meu filho amava, a mulher que tinha acabado de se casar com ele há algumas horas. Mais alguma coisa, David? Algum detalhe que você lembra? Ah, sim. Ela tinha um perfume muito forte, doce. E quando ela me deu o dinheiro, eu vi que ela tinha as unhas feitas, bem compridas, com esmalte francês. E ela me falou uma coisa estranha. O quê? Ela disse. É muito importante que você faça exatamente como eu tô pedindo. A criança tem um problema de saúde e isso vai ajudar ela. Na hora eu achei estranho, porque se fosse para ajudar, por que não falar com os pais diretamente? Mas ela disse que era surpresa, então... Carlos balançou a cabeça, claramente indignado. David, você entende a gravidade do que quase aconteceu? A criança é alérgica a camarão. Isso poderia ter matado ela. O rosto do David ficou branco. Meu Deus, eu não sabia, chefe. Ela disse que ia ajudar. Eu nunca faria mal para uma criança de propósito. Eu acreditava nele. O menino estava genuinamente em choque e arrependido. Mas isso não mudava o fato de que alguém tinha usado ele para tentar machucar meu netinho. Carlos, eu disse. Vocês têm câmeras de segurança aqui? Temos sim. Vou pedir para o pessoal da segurança revisar as imagens das 2 horas. Se essa mulher apareceu aqui, a gente vai ter registro. Nesse momento, eu ouvi passos apressados atrás de mim. Era a Lucy, com o rosto preocupado. Tia Betty, a senhora precisa voltar. O Léo tá muito nervoso e tá perguntando onde a senhora foi. E tem outra coisa. O que foi, filha? A Ava tá procurando a senhora. Ela disse que precisa falar uma coisa importante sobre o menu do jantar. Meu sangue gelou. A Ava queria falar sobre o menu. Justo agora. Justo quando eu tinha descoberto que alguém tinha tentado sabotar a comida do Léo. Lucy, eu disse baixinho, não deixa o Léo sozinho nem por 1 segundo. E não deixa ele comer nada. Nada mesmo. Tia Betty, a senhora tá me assustando. O que tá acontecendo? Eu olhei ao redor da cozinha. Carlos e os garçons estavam ali, esperando minhas próximas instruções. David ainda estava em choque. E eu precisava tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Lucy, eu vou te contar, mas você precisa me prometer que vai manter a calma. O Léo encontrou um bilhete embaixo da mesa, pedindo para colocar camarão na comida dele.
Vi o rosto dela empalidecer. O quê? Mas quem faria uma coisa dessas? Ainda não tenho certeza absoluta, mas... Eu respirei fundo. Todas as evidências apontam para Ava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Lucy me olhou como se eu tivesse falado que o mundo tinha acabado. Não pode ser, tia Beth. Eu sei que a Ava não é a pessoa mais carinhosa com o Léo, mas daqui a tentar machucar ele... Isso é loucura. Filha, eu sei como parece. Mas o garçom descreveu exatamente ela. E agora ela quer falar comigo sobre o menu? Que coincidência é essa? A Lucy passou a mão no cabelo, claramente tentando processar a informação. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos voltar para a festa e fingir que não sabemos de nada. Segundo, você vai ficar grudada no Léo. Terceiro, eu vou falar com a Ava e ver o que ela quer. E se ela suspeitar que a gente descobriu? Então a gente improvisa. Mas não vamos deixar ela machucar o Léo. Voltamos para o salão, mas antes eu parei no banheiro para me recompor. Lavei o rosto, respirei fundo, tentei acalmar o coração que estava batendo descompassado. Como é que eu ia olhar na cara da Ava sabendo o que eu sabia? Como é que eu ia fingir que estava tudo normal? Quando chegamos na mesa, o Léo correu para mim e me abraçou forte. Vó, onde a senhora foi? Eu fiquei com medo. Desculpa, amor. A vovó só foi resolver uma coisa na cozinha. Mas agora eu tô aqui e não vou sair mais do seu lado. Foi nesse momento que ela apareceu. A Ava, toda sorridente, linda no vestido de noiva, se aproximando da nossa mesa como se não tivesse acabado de tentar assassinar meu netinho. Dona Beth, ela disse com aquele sorriso perfeito. Que bom que a encontrei. Preciso falar com a senhora sobre uma mudança no menu do jantar. Eu forcei um sorriso. Claro, Ava. O que foi? O pessoal da cozinha me procurou e disse que houve um problema com o prato principal. Eles queriam incluir camarão como acompanhamento, mas eu disse que não podia por causa da alergia do Léo. Ela olhou para o menino com um sorriso que eu agora via como completamente falso. Não é mesmo, Léo? Você não pode comer camarão. O Léo se encolheu ao meu lado. Pela primeira vez, eu entendi que ele sempre teve medo dela. Não era timidez. Era medo mesmo. Que estranho, eu disse, observando cada reação dela. Por que eles iriam querer incluir camarão se não estava no menu original? Por uma fração de segundo, eu vi um flash de nervosismo no rosto dela, mas ela se recuperou rápido. Ah, você sabe como é buffet, né? Sempre querem fazer mudanças de última hora para impressionar. Mas eu não deixei claro. A segurança do Léo vem em primeiro lugar. Que atriz! Se eu não soubesse o que sabia, ela quase me convenceria de que estava preocupada com o bem-estar do meu netinho. Que bom que você impediu, eu disse. Seria terrível se algo acontecesse com o Léo hoje. Seria mesmo, ela concordou, mas eu percebi que seus olhos não sorriram junto com a boca. Nesse momento, o Alex se aproximou da mesa, todo feliz, sem fazer ideia do que estava acontecendo. Mãe, Ava, que conversinha é essa? O pessoal está perguntando quando vamos cortar o bolo. Só estava conversando com sua mãe sobre o jantar, amor, a Ava disse, se pendurando no braço dele. Sabe como as mães são detalhistas. Alex riu e beijou a testa dela. Por isso que eu amo vocês duas. Sempre cuidando de tudo para que seja perfeito. Eu olhei para o meu filho, tão feliz, tão apaixonado, e meu coração se partiu. Como é que eu ia destruir essa felicidade? Como é que eu ia contar para ele que a mulher que ele amava tinha tentado matar o próprio filho? Alex, eu disse, posso falar com você um minutinho? Em particular? A Ava imediatamente ficou tensa. Aconteceu alguma coisa, Dona Beth? Não, querida. Só quero conversar com meu filho sobre uma coisa da família. Claro, mãe. Ava, volta lá pro pessoal que eu já vou, tá? Ela hesitou por um segundo, claramente não querendo nos deixar sozinhos, mas não tinha como se recusar sem parecer estranha. Tá bom, amor, mas não demora que o pessoal tá esperando. Quando ela se afastou, eu puxei o Alex para um cantinho mais reservado do salão. Mãe, a senhora tá estranha. Aconteceu alguma coisa? Eu olhei nos olhos do meu filho, aqueles mesmos olhos castanhos do Léo, e vi tanta felicidade ali que eu quase desisti de falar. Mas aí eu lembrei da promessa que fiz para Maria. Lembrei do Léo tremendo de medo. Lembrei do bilhete. Alex, eu preciso te contar uma coisa.
mas preciso que você me escute até o final antes de reagir. Contei tudo. O bilhete, a investigação na cozinha, a descrição do David, as evidências que apontavam para Ava. Vi o rosto do meu filho passar por todos os estágios. Confusão, descrença, raiva, devastação. Não pode ser, mãe. A Ava não faria isso. Ela pode não ser a pessoa mais maternal do mundo, mas ela não é uma assassina. Alex, filho, eu sei que é difícil de acreditar, mas as evidências... Que evidências? O depoimento de um garçom que pode ter se confundido? Um bilhete que qualquer pessoa poderia ter colocado ali? Eu vi que ele estava em negação, e eu entendia. Quando você ama alguém, é quase impossível acreditar que essa pessoa é capaz de algo horrível. Alex, eu não estou acusando levianamente. Eu também não quero acreditar. Mas e se for verdade? E se ela tentar de novo? Ele passou as mãos no cabelo, claramente em conflito. O que a senhora quer que eu faça, mãe? Que eu acuse minha esposa de tentativa de homicídio no dia do nosso casamento? Eu quero que você proteja seu filho. Essas palavras atingiram ele como um soco. Porque, no fundo, Alex sabia que eu tinha razão. A segurança do Léo vinha antes de qualquer outra coisa. Tá bom, ele disse depois de um longo silêncio. O que a gente faz? Primeiro, vamos fingir que não sabemos de nada. Segundo, não vamos deixar o Léo sozinho nem por um segundo. Terceiro, vamos observar cada movimento dela. Se ela tentar alguma coisa, a gente pega ela no flagra. E se a gente tiver errado? Então eu vou pedir desculpas para ela pelo resto da vida. Mas se a gente tiver certo... Alex assentiu, ainda visivelmente abalado. Vamos voltar antes que ela desconfie. Quando voltamos para a festa, a Ava estava conversando com alguns convidados perto da mesa principal, mas eu percebi que ela estava de olho na gente. Ela sabia que alguma coisa tinha mudado. O resto da tarde passou num clima de tensão disfarçada. Eu não saía do lado do Léo. A Lucy também ficou próxima. E o Alex, coitado, tentava manter as aparências enquanto observava cada movimento da Ava. Foi quando começaram a servir o prato principal que tudo desandou de vez. Eu estava ajudando o Léo a cortar a carne quando vi uma movimentação estranha na cozinha. David, o garçom, estava discutindo com alguém que eu não conseguia ver direito. Ele estava balançando a cabeça visivelmente contrariado. Alguns minutos depois, vi a Ava se dirigindo para o banheiro. Mas ao invés de ir direto, ela deu uma volta pela cozinha. Lucy, eu sussurrei, fica com o Léo. Não deixa ele comer nada até eu voltar. Onde a senhora vai? Seguir a Ava. Me levantei discretamente e fui atrás dela. Consegui chegar perto o suficiente da cozinha para ouvir parte de uma conversa que me fez o sangue gelar nas veias. Não é não, moça. Eu já falei que não vou fazer isso. A mãe do noivo já sabe de tudo. Era a voz do David. Você não entende. Era a voz da Ava, mas num tom que eu nunca tinha ouvido antes. Fria, calculista, ameaçadora. Se você não fizer o que eu tô mandando, você vai perder o emprego. E eu garanto que você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum em São Paulo. Prefiro perder o emprego do que machucar uma criança. Escuta aqui, seu moleque idiota. Foi aí que eu decidi que já tinha ouvido o suficiente. Entrei na cozinha como um furacão. Ava. Ela se virou e pela primeira vez eu vi o verdadeiro rosto dela. Não havia mais máscara, não havia mais sorriso falso. Havia apenas frieza e raiva. Dona Beth, que surpresa encontrar a senhora aqui. Imagino. Especialmente considerando que você está aqui tentando forçar o David a envenenar meu netinho. O silêncio que se seguiu foi mortal. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Eu não sei do que a senhora está falando. Não sabe? Então deixa eu refrescar sua memória. Um bilhete embaixo da mesa 8 pedindo para adicionar camarão no prato do Léo. R$ 50 pagos pro David fazer isso. Uma descrição que bate exatamente com você. Vi o rosto dela mudar. A máscara finalmente tinha caído. Prove, ela disse, com uma frieza que me arrepiou. E foi nesse momento que eu soube que tinha razão. A mulher que meu filho amava, que tinha acabado de se casar com ele, realmente tinha tentado matar meu netinho. Mas o que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. Prove, ela tinha dito, com aquela frieza que me arrepiou a alma.
E foi nesse momento que eu soube que não tinha mais volta. A máscara tinha caído, e eu estava cara a cara com uma pessoa que eu não conhecia. Uma pessoa capaz de tentar matar uma criança inocente no dia do próprio casamento. Provar? Eu repeti, sentindo uma raiva crescer dentro de mim como nunca tinha sentido na vida. Você quer que eu prove? David, repete para ela o que você me contou. O David, coitado, estava tremendo mais que vara verde, mas ele encontrou coragem para falar. A senhora me deu R$ 50 para colocar camarão na comida da criança da mesa 8. Disse que era surpresa de aniversário. A Ava riu. Gente, ela riu. Uma risada fria, sem humor nenhum. O depoimento de um garçom assalariado contra a palavra da noiva? Quem você acha que vão acreditar? Talvez no depoimento dele sozinho não, eu disse. Mas e nas câmeras de segurança? Por uma fração de segundo, eu vi o medo passar pelos olhos dela. Mas ela se recompôs rápido. Câmeras podem ser editadas. Pessoas podem ser compradas. Você vai precisar de mais que isso para me acusar de tentativa de homicídio. Foi nesse momento que eu percebi o tipo de pessoa com quem eu estava lidando. Alguém que tinha tudo calculado, que achava que podia controlar qualquer situação com dinheiro ou manipulação. Mas ela não conhecia uma coisa: uma avó furiosa defendendo seu netinho. Ava, eu disse, me aproximando dela, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você olhe nos meus olhos quando responder. Por que você quer machucar o Léo? E aí, gente, aconteceu algo que eu não esperava. Ela não negou. Ela não tentou fingir indignação. Ela apenas sorriu aquele sorriso gelado e disse: porque ele tá no caminho. No caminho. Meu netinho de 7 anos estava no caminho dela. No caminho de quê? Do que era tão importante que valia a vida de uma criança. No caminho do quê, Ava? Da minha felicidade. Da minha vida perfeita com o Alex. Aquele moleque é um lembrete constante da primeira esposa dele. Toda vez que eu olho para ele, eu vejo a Maria. E eu não posso competir com uma morta, Dona Betty. Mas posso me livrar do que resta dela. Eu fiquei sem palavras. Em 52 anos de vida, eu nunca tinha encontrado uma frieza tão pura, uma maldade tão calculada. Ela queria matar meu netinho porque ele lembrava o Alex da primeira esposa. Você é doente. Eu consegui sussurrar. Eu sou prática. O Alex nunca vai conseguir seguir em frente completamente enquanto o Léo estiver por perto. E eu não vou viver na sombra de uma morta. Foi aí que eu ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi o Alex entrando na cozinha com o rosto tenso. Ele tinha vindo atrás de mim. Mãe, eu ouvi vozes alteradas e... Ele parou quando viu a cena. Eu, a Ava, o David, todo mundo tenso. A Ava imediatamente mudou de postura. O sorriso falso voltou, a voz doce retornou. Alex, amor, que bom que você chegou. Sua mãe tá fazendo acusações terríveis contra mim. Que tipo de acusações? Alex perguntou. Mas eu vi nos olhos dele que ele já sabia a resposta. Ela acha que eu tentei envenenar o Léo. Pode acreditar numa coisa dessas? Alex olhou para mim, depois para ela, depois para o David, que estava claramente em pânico. David, Alex disse, conta para mim exatamente o que aconteceu. O menino repetiu a história toda, cada detalhe, cada palavra. E eu vi o rosto do meu filho se transformar à medida que ele ia entendendo a gravidade da situação. Quando David terminou, Alex se virou para Ava. É verdade? E aí ela cometeu o erro fatal. Ao invés de continuar negando, ao invés de tentar manter a farsa, ela olhou para o meu filho com aquela frieza que eu tinha visto e disse, e se for? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alex ficou parado, como se alguém tivesse acabado de dizer que o mundo ia acabar. E se for? Ele repetiu, como se não tivesse entendido. Alex, você não entende. Eu fiz isso por nós, pelo nosso futuro. Aquele menino nunca vai deixar você esquecer a Maria. Nunca vá. Paft! O som do tapa que Alex deu na cara dela ecoou pela cozinha inteira. Todo mundo ficou em choque. Eu nunca tinha visto meu filho bater em ninguém na vida. Você tentou matar meu filho, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Baixa, perigosa, cheia de raiva contida. Você tentou matar meu filho no dia do nosso casamento.
A Ava levou a mão ao rosto, onde estava ficando vermelho da marca do tapa. Alex, me escuta. Não! Ele gritou, fazendo todo mundo na cozinha se assustar. Não fala mais nada! Não fala mais uma palavra sequer! Foi nesse momento que a Lucy apareceu na porta da cozinha com o Léo na mão. Tia Beth, o que está acontecendo? O Léo estava perguntando onde todo mundo foi. O Léo olhou para a cena. O pai com cara de raiva, a Ava com a marca do tapa no rosto, eu e David claramente abalados, e imediatamente se escondeu atrás da Lucy. Papai? Ele disse baixinho. A senhora Ava vai embora agora? E foi essa pergunta inocente que quebrou o Alex completamente. Ele se ajoelhou na frente do filho e o puxou para um abraço desesperado. Sim, Léo, ela vai embora e nunca mais vai voltar. Papai promete. A Ava, vendo que tinha perdido completamente o controle da situação, tentou uma última cartada. Alex, você não pode fazer isso comigo. A gente acabou de se casar. Pensa no que vão falar. Alex se levantou, ainda com o Léo no colo, e olhou para ela com um desprezo que eu nunca tinha visto nos olhos dele. O que vão falar? Que eu me livrei de uma psicopata que tentou matar meu filho? Que eu protegi minha família? Deixa falarem. Eu vou contar para todo mundo que você me agrediu. Conta, Alex disse com uma calma assustadora. Conta também que você tentou envenenar uma criança de 7 anos. Vamos ver qual das duas histórias impressiona mais. Foi aí que eu percebi que ainda tinha gente na festa esperando. Os convidados, que não faziam ideia do que estava acontecendo, ainda estavam lá fora, provavelmente se perguntando onde estavam os noivos. Alex, eu disse. O que a gente vai fazer com a festa? Ele olhou para mim, depois para o Léo, depois para a Ava, e eu vi uma determinação nos olhos dele que eu não via desde antes da morte da Maria. A gente vai lá fora e conta a verdade. Alex, não! A Ava gritou. Você não pode fazer isso. Vai ser um escândalo. Deveria ter pensado nisso antes de tentar assassinar meu filho. A Lucy, que tinha ficado em silêncio até então, se aproximou da Ava com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto doce dela. Durante todos esses meses, ela disse, eu tentei te dar o benefício da dúvida. Eu via como você tratava o Léo, via a frieza, mas eu pensava, talvez ela só precise de tempo. Mas você não precisava de tempo. Você é mesmo uma pessoa terrível. Você não passa de uma invejosa que sempre quis o Alex para você. A Ava retrucou, tentando atacar onde achava que doía. É verdade, a Lucy disse, surpreendendo todo mundo. Eu sempre amei o Alex. Mas sabe qual é a diferença entre eu e você? Eu nunca machucaria o Léo para ter ele. Eu amo o Léo como se fosse meu próprio filho, e qualquer pessoa que tente machucar ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. E foi nesse momento que eu entendi. A Lucy não era só a filha que eu adotei. Ela era a mulher que sempre deveria ter sido parte da nossa família. A pessoa que realmente amava o Alex e o Léo sem interesse próprio. Vamos, Alex disse, se dirigindo para a porta da cozinha. Vamos acabar com isso de uma vez. Saímos da cozinha como uma procissão tensa. Alex na frente, ainda carregando o Léo. Eu e a Lucy logo atrás. A Ava vinha por último, claramente tentando pensar numa saída. Quando chegamos no salão, a festa ainda estava rolando. As pessoas conversavam, riam, dançavam. O bolo ainda estava intacto na mesa principal, esperando para ser cortado. Tudo parecia normal, festivo, alegre. Alex foi direto para o microfone que estava no palco da banda. Com licença, ele disse, e a música parou. Preciso falar com vocês. O salão inteiro se virou para ele. 150 pessoas, esperando ouvir algum discurso romântico de agradecimento. Primeiro, eu quero agradecer todos vocês por terem vindo hoje celebrar o que deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Murmúrios de confusão começaram a se espalhar. O tom dele não era de festa. Mas, infelizmente, eu acabei de descobrir algo que mudou tudo. A Ava tentou se aproximar do palco, mas a Lucy a segurou pelo braço. Minha esposa, Alex continuou, tentou envenenar meu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, começaram os murmúrios, os sussurros, as exclamações de choque. Isso mesmo que vocês ouviram. A mulher com quem eu acabei de me casar colocou um bilhete na mesa onde meu filho estava sentado, pedindo para adicionar camarão na comida dele.
Vocês todos sabem que o Léo é severamente alérgico a camarão. Agora sim começou o caos. Pessoas gritando, se levantando das cadeiras, apontando para a Ava. Por isso, Alex disse, sua voz cortando o barulho. Esse casamento tá anulado, a festa acabou. E eu peço para todos vocês que saiam da minha vida e da vida do meu filho qualquer pessoa que apoie ou defenda o que essa mulher fez. A Ava, desesperada, tentou pegar o microfone. Ele tá mentindo, ela gritou. Ele tá inventando isso porque... Foi aí que aconteceu algo que eu não esperava. Uma menina jovem, de uns 16 anos, se levantou de uma das mesas do fundo. Ela não tá mentindo, a menina gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela mandou eu entregar um bilhete para um garçom hoje de manhã. Ela disse que era uma brincadeira. Toda a atenção se voltou para a menina. Era uma garota bonita, parecia com a Ava, mas mais nova. Quem é você? Alex perguntou. Eu sou a Glória, irmã da Ava. Ela me mandou entregar um papel para um garçom loiro e disse que era uma brincadeira de aniversário para o menino. Mas quando eu ouvi o que ela fez, eu não posso mais ficar quieta. A Ava ficou branca. Glória, cala a boca! Você não sabe do que está falando. Eu sei sim, a Glória gritou de volta. Você mentiu para mim. Você me usou para tentar machucar uma criança. Como é que você consegue dormir à noite? E foi aí que tudo explodiu de vez. Os convidados começaram a gritar, alguns defendendo Alex, outros em choque, outros querendo saber mais detalhes. A família da Ava tentava se aproximar dela, mas ela os empurrava. Vocês não entendem, a Ava gritou. Eu só queria uma vida normal. Eu só queria que ele me amasse sem ficar pensando na primeira esposa. Então você tentou matar uma criança? Uma das minhas cunhadas gritou de volta. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Foi aí que eu vi. A Lucy tinha se aproximado da Ava por trás. E quando a Ava se virou para responder minha cunhada, paft! A Lucy deu um tapa na Ava que foi ouvido por todo o salão. Isso é pela criança que você tentou machucar, ela disse, com uma voz calma, mas cheia de raiva. E isso é por todas as vezes que você fez ele se sentir mal por existir. A Ava partiu para cima da Lucy, mas vários homens da festa as separaram. Chega! Alex gritou no microfone. Chega! Eu quero que essa mulher saia da minha vista agora. E quero que todos vocês vejam as câmeras de segurança se quiserem prova do que eu tô falando. Carlos, o responsável pelo buffet, apareceu com um tablet na mão. Senhor Alex, as imagens que o senhor pediu. Ele passou o tablet pro Alex, que olhou e balançou a cabeça. Tá tudo aqui. A Ava conversando com o Davi, entregando dinheiro para ele, toda a transação. Isso pode ser forjado. A Ava tentou uma última vez. Pode, Alex disse. Mas o David tá aqui para testemunhar. A Glória confirmou que você mandou ela entregar o bilhete. As câmeras mostram você na cozinha. E minha mãe encontrou o bilhete colado embaixo da mesa. Ele olhou para ela com uma frieza que eu nunca tinha visto. Acabou, Ava. Você perdeu. E se você tentar se aproximar do meu filho de novo, eu vou na polícia. A Ava olhou ao redor do salão. 150 pessoas olhando para ela com nojo, repulsa, choque. Sua própria família se afastando dela. A irmã chorando de vergonha. Vocês vão se arrepender disso, ela disse, tentando manter alguma dignidade. A única coisa que eu me arrependo, Alex respondeu, é de não ter percebido antes quem você realmente é. E foi aí que ela saiu. Atravessou o salão inteiro debaixo dos olhares de todo mundo, pegou a bolsa dela na mesa principal e saiu. O silêncio que ficou foi diferente de todos os outros. Era um silêncio de alívio, de choque processado, de família protegida. Alex desceu do palco e veio até onde eu estava, ainda carregando o Léo. Mãe, ele disse, obrigado por proteger meu filho. Nosso filho, eu corrigi. E foi a Lucy que me ajudou a proteger ele. Ele olhou para Lucy, que estava com os olhos vermelhos, mas sorrindo. Lucy, ele começou. Não precisa falar nada, Alex. A gente só fez o que tinha que fazer. Não, ele disse. Precisa sim, porque durante todos esses anos você cuidou do Léo como se ele fosse seu. Você me ajudou quando eu precisava. E eu fui cego demais para perceber que o amor verdadeiro estava bem na minha frente. A Lucy ficou vermelha, mas antes que ela pudesse responder,
O Léo falou: Pai, posso falar uma coisa? Claro, meu amor. Eu sempre soube que a tia Lucy gostava de mim de verdade, e eu sempre quis que ela fosse minha mãe. Alex olhou para o filho, depois para Lucy, depois para mim, e eu vi nos olhos dele que finalmente ele tinha entendido. O amor verdadeiro tinha estado ali o tempo todo, cuidando, protegendo, amando sem pedir nada em troca. Os convidados que restaram no salão começaram a se aproximar de nós, oferecendo apoio, abraços, palavras de conforto. Meu irmão João veio até mim e disse: Beth, você foi uma heroína hoje, salvou a vida do nosso menino. E foi aí que eu entendi que, apesar de toda a dor, toda a traição, toda a maldade que a gente tinha enfrentado naquele dia, uma coisa boa tinha saído de tudo isso. A nossa família tinha se unido de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E vocês? Já passaram por uma situação onde tiveram que proteger alguém que amam contra uma pessoa em quem confiavam? Como é que a gente lida com a dor de descobrir que alguém próximo é capaz de algo terrível? Como é que a gente encontra forças para fazer o que é certo mesmo quando dói? 3 meses depois daquele dia terrível, eu estava sentada na varanda do meu apartamento na Zona Norte, tomando um café e vendo o Léo brincar no quintal com a Lucy. O sol de outono estava morno, e pela primeira vez em muito tempo eu sentia paz no coração. Como é que eu explico para vocês a montanha-russa de emoções que a nossa família passou depois daquele casamento? Foram semanas difíceis, de muito choro, muita conversa, muito cuidado uns com os outros. Mas também foram semanas de cura, de descoberta, de amor verdadeiro finalmente encontrando seu lugar. Nos primeiros dias após a festa, o Alex ficou destruído. Ele se trancou em casa, mal comia, mal falava com a gente. Era como se ele tivesse vergonha de ter sido enganado daquele jeito, de ter colocado o próprio filho em perigo por não ter enxergado quem a Ava realmente era. Mãe, ele me disse numa daquelas tardes, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Como é que eu fui tão cego? Como é que eu não percebi que ela odiava o Léo? Filho, eu respondi. Quando a gente quer muito acreditar em alguma coisa, a gente vê só o que quer ver. Você queria tanto ser feliz de novo, dar uma mãe pro Léo, que você ignorou os sinais. Isso não te faz um pai ruim. Isso te faz humano. Mas quem realmente salvou o Alex naqueles dias foi a Lucy. Ela não forçou nada, não pressionou, apenas esteve ali, cuidando do Léo, levando comida pro Alex, organizando a casa, sendo o pilar que a nossa família precisava. Uma noite, eu estava na casa deles ajudando com o jantar, quando ouvi uma conversa entre eles que mudou tudo. Lucy, o Alex disse, eu preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê, Alex? Por ter sido tão idiota, por não ter visto que você sempre foi a pessoa certa, por ter machucado você ao me apaixonar por outra pessoa, por ter colocado o Léo em perigo porque eu estava desesperado para encontrar uma mãe para ele, quando a mãe perfeita sempre esteve aqui. A Lucy ficou em silêncio por um tempo. Quando ela respondeu, a voz dela estava embargada. Alex, você não me deve desculpas. Você passou por uma perda terrível e fez o melhor que conseguiu. E sobre a Ava, ninguém podia imaginar que ela era capaz de uma coisa daquelas. Mas você desconfiava, não é? Eu vi nos seus olhos várias vezes. Eu via que ela não gostava do Léo, mas nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto. E mesmo se eu tivesse certeza, você me escutaria? Você estava apaixonado, Alex. E quando a gente está apaixonado, a gente não escuta conselhos. Foi aí que eu ouvi o Alex chorar. Um choro profundo, de alívio, de dor processada, de gratidão. Lucy, eu sempre te amei. Desde que você chegou na nossa família, eu sempre soube que você era especial. Mas eu tinha medo. Medo de quê? Medo de estragar o que a gente tinha. Medo de que se desse errado, eu perdesse você também. E depois que a Maria morreu, eu achei que nunca mais ia conseguir amar alguém daquele jeito. E agora? Agora eu sei que existem tipos diferentes de amor. O que eu sentia pela Maria foi lindo, foi puro, foi perfeito para o momento que a gente viveu. Mas o que eu sinto por você é diferente. É mais maduro, mais profundo, construído em anos de companheirismo, de cuidado mútuo, de amor pelo Léo. Gente, eu chorei escondida na cozinha ouvindo aquela conversa.
Depois de tanta dor, tanta traição, finalmente alguma coisa boa estava nascendo da nossa desgraça. O Léo foi quem se adaptou mais rápido à nova realidade. As crianças são resilientes mesmo, né? Alguns dias depois da festa, ele veio conversar comigo. Vó, a senhora acha que o papai vai ficar com a tia Lucy agora? Por que você quer saber isso, amor? Porque eu sempre quis que ela fosse minha mãe. Ela me faz rir, brinca comigo, não fica brava quando eu faço bagunça. E ela não finge gostar de mim como a tia Ava fazia. Foi aí que eu entendi como o Léo tinha sido perceptivo o tempo todo. Ele sempre soube que a Ava não gostava dele de verdade. Uma criança de 7 anos conseguiu enxergar o que os adultos não viram. E você não ia sentir que estaria traindo a memória da sua mãe? Ele ficou pensativo por um tempo. Vó, eu amo minha mãe e sempre vou amar. Mas ela morreu quando eu era pequeno. E eu quase não lembro dela direito. A tia Lucy que tá aqui comigo todo dia, que me cuida quando eu tô doente, que me ajuda com a lição. Se ela virar minha mãe de verdade, vai ser como se eu tivesse ganhado uma mãe nova, mas sem perder a que eu já tinha. A sabedoria daquele menino me deixou sem palavras. Aos 7 anos, ele entendeu algo que muitos adultos demoram a vida inteira para compreender. Que o amor não é uma fonte limitada. Que a gente pode amar pessoas diferentes, de formas diferentes, sem diminuir o amor que a gente sente por outras pessoas. 2 semanas depois da festa, a Lucy se mudou oficialmente para a casa do Alex. Não como namorada, não como madrasta substituta, mas como parte da família que ela sempre foi. Eles tomaram as coisas devagar, respeitando o processo de cura do Alex e as necessidades do Léo. Foi lindo de ver como eles se reorganizaram como família. O Alex voltou a sorrir. O Léo ficou mais comunicativo e alegre. E a Lucy floresceu de uma forma que eu nunca tinha visto. Ela sempre foi carinhosa, mas agora tinha uma leveza nos olhos, um brilho de quem finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. 1 mês depois, eles oficializaram o namoro. Não foi nada dramático, nada de pedido formal ou declaração melosa. Foi numa tarde de domingo, enquanto os 3 estavam montando um quebra-cabeça na sala. Lucy, o Alex disse, você quer namorar comigo? Ela riu. Você tá me pedindo em namoro na frente do seu filho de 7 anos? É, o Léo respondeu por ele. E eu aprovo. Todos riram, e foi assim, simples e natural, que o amor verdadeiro encontrou seu caminho na nossa família. Quanto a Ava, a gente soube por terceiros que ela deixou São Paulo. Mudou para Brasília, arrumou um emprego em uma empresa de marketing por lá. A família dela ficou envergonhada e cortou contato com ela por um tempo. A Glória, a irmã mais nova, veio se desculpar com a gente algumas semanas depois da festa. Eu queria pedir perdão por ter sido usada para machucar vocês, ela disse chorando. Eu era só uma criança idiota que acreditou nas mentiras da minha irmã. Glória, eu disse para ela. Você salvou o Léo quando decidiu falar a verdade. Você foi corajosa e fez a coisa certa. Não tem pelo que se desculpar. A menina chorou mais ainda e me abraçou forte. Eu nunca vou esquecer a lição que aprendi naquele dia. Nunca mais vou ajudar alguém a machucar outra pessoa, nem que seja sem querer. O Alex nunca quis processar a Ava criminalmente. Eu só quero que ela suma da nossa vida, ele disse. Processar ela seria dar a ela mais poder sobre a gente e eu não quero isso. Foi uma decisão sábia. Às vezes, a melhor vingança é mesmo viver bem e ser feliz sem a pessoa que tentou nos destruir. 6 meses depois daquele dia terrível, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Era aniversário do Léo e a gente resolveu fazer uma festa pequena em casa, só família e amigos próximos. O contraste com aquele casamento de pesadelo era total. Era tudo simples, genuíno, cheio de amor verdadeiro. Quando chegou a hora do parabéns, o Léo fez um pedido que me emocionou até o osso. Eu quero que a tia Lucy vire oficialmente minha mãe, ele disse, olhando para ela com aqueles olhinhos brilhantes. Não para substituir minha mãe que morreu, mas para ser minha mãe que tá viva. A Lucy chorou, o Alex chorou, eu chorei, todo mundo chorou. E foi ali, naquele momento, que a nossa família se completou de verdade. 3 meses depois, em uma cerimônia íntima no cartório, apenas com a família mais próxima, o Alex e a Lucy se casaram.
Nada de festa grande, nada de Vila Bizuti, nada de ostentação. Apenas amor genuíno sendo oficializado. O Léo foi pajem e levou as alianças. Quando o juiz perguntou se havia algum impedimento, o Léo levantou a mão e disse: "Sim, eu impeço que demore mais para eles se beijarem." Todo mundo riu e o juiz, divertido, acelerou a cerimônia. Depois da lua de mel, que eles fizeram em Campos do Jordão, levando o Léo junto porque ele pediu para ir, a vida da família entrou numa rotina gostosa e tranquila. O Alex voltou a ser o homem alegre que eu conhecia. A Lucy assumiu oficialmente o papel de mãe do Léo, e ele começou a chamá-la de mãe mesmo, sem cerimônia. E o Léo, coitado, que tinha passado por tanto trauma, voltou a ser uma criança normal, feliz, segura. Hoje, 1 ano depois daquele casamento amaldiçoado, eu tô aqui na varanda vendo os três brincando no quintal. O Alex está ensinando o Léo a jogar futebol, enquanto a Lucy prepara um lanche para todos. É uma cena tão normal, tão simples, mas tão bonita, que me dá vontade de chorar de alegria. O Léo não fala mais sobre a Ava. É como se ela nunca tivesse existido. Quando alguém pergunta sobre ela, ele simplesmente diz: "Aquela moça que não gostava de mim? Ela foi embora e agora eu tenho uma mãe de verdade." A Lucy desenvolveu uma paciência infinita com as manias do Léo, com os medos residuais que ele ainda tem às vezes, com a necessidade dele de ser reassegurado constantemente de que ela não vai embora. Ela entende que ser madrasta não é só cuidar de uma criança, é também cuidar das cicatrizes que ela carrega. E o Alex, meu filho querido, finalmente aprendeu a diferença entre paixão e amor verdadeiro. "Mãe", ele me disse outro dia, "a Ava me fez sentir borboletas no estômago. A Lucy me faz sentir paz no coração." Essa é a diferença, gente. Paixão queima forte e rápido, mas amor verdadeiro aquece devagar e dura para sempre. Outro dia, o Léo veio conversar comigo sobre um assunto que me surpreendeu. "Vó, a senhora acha que minha mãe que morreu ia gostar da mãe Lucy?" "Por que você quer saber isso, amor?" "Porque às vezes eu converso com ela, com minha mãe que tá no céu, e eu quero ter certeza de que ela não tá triste porque eu tenho uma mãe nova." Gente, o coração de uma avó é resistente, mas essa me quebrou. "Léo, meu amor, sua mãe Maria só quer que você seja feliz. Se a Lucy te faz feliz, se ela te cuida com carinho, se ela te ama como um filho, então sua mãe Maria tá feliz também. O amor não compete, amor se multiplica." Ele ficou pensativo por um tempo e depois disse: "Então, eu posso amar as duas?" "Pode e deve. Sua mãe Maria vai viver para sempre no seu coração, e sua mãe Lucy vai estar aqui no dia a dia cuidando de você. Você é um menino de muita sorte por ter duas mães que te amam." Ele sorriu aquele sorriso lindo e saiu correndo para brincar, como se um peso tivesse saído dos ombrinhos dele. Agora, vocês devem estar se perguntando: "E a Beth? Como é que eu tô lidando com tudo isso?" Gente, eu nunca me senti tão realizada na vida. Ver minha família recomposta, ver meu filho feliz de verdade, ver meu netinho seguro e amado, ver a Lucy florescendo como mãe e esposa, é mais do que eu poderia ter sonhado. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse prestado atenção no alerta do Léo naquele dia. Se eu tivesse ignorado o bilhete, se eu tivesse deixado ele comer o camarão, a vida da gente teria sido destruída de uma forma irreparável. Mas eu também aprendi que o mal só vence quando as pessoas boas ficam de braços cruzados. Naquele dia, eu escolhi agir. A Lucy escolheu me apoiar. O Alex escolheu proteger o filho. O David escolheu contar a verdade. A Glória escolheu fazer o que era certo. E no final, o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira e a família verdadeira venceu a farsa. Tem uma coisa que eu quero deixar claro para vocês que acompanharam essa história até aqui. Não existe família perfeita. Existem famílias que se amam apesar dos defeitos, que se protegem nos momentos difíceis, que escolhem ficar juntas mesmo quando tudo parece estar desabando. A nossa família passou pelo fogo e saiu mais forte. O Alex aprendeu a valorizar o que realmente importa. A Lucy encontrou seu lugar no mundo. O Léo aprendeu que é possível ser amado de verdade.
E eu aprendi que uma avó feroz, defendendo seu netinho, é capaz de mover montanhas. Ontem à noite, a Lucy veio conversar comigo enquanto eu lavava a louça do jantar. Tia Beth, ela disse, eu queria agradecer. Agradecer por quê, filha? Por ter me salvado também naquele dia. Se a Ava tivesse conseguido machucar o Léo, se ela tivesse continuado na família, eu nunca teria tido coragem de lutar pelo Alex. Eu teria ficado na minha, respeitando o casamento dele e perdido a chance de ser feliz. Lucy, você merecia ser feliz, sempre mereceu. E agora eu sou, completamente feliz. Eu tenho o homem que eu sempre amei, tenho um filho maravilhoso, tenho uma família que me acolheu como se eu fosse de sangue. Tudo isso porque a senhora teve coragem de enfrentar a verdade. Nós duas choramos abraçadas ali na cozinha, como mãe e filha de verdade. Hoje, quando eu olho para trás, eu sei que aquele dia terrível foi um divisor de águas na nossa vida. Foi o dia em que a nossa família quase foi destruída, mas também foi o dia em que descobrimos do que somos capazes quando precisamos proteger quem amamos. O Léo cresceu e virou um menino ainda mais esperto e carinhoso. Ele chama a Lucy de mãe naturalmente. Fala da Maria com carinho, mas sem tristeza excessiva, e tem uma relação linda com o Alex. Às vezes ele ainda pergunta por que a tia Ava tentou machucar ele, e a gente sempre responde com a verdade, adaptada para a idade dele. Algumas pessoas são doentes do coração e fazem coisas ruins, mas a família está sempre ali para proteger. Semana passada, o Léo veio da escola com uma redação que a professora tinha pedido sobre família. Ele escreveu: minha família é feita de gente que me ama de verdade. Meu pai, minha mãe Lucy, minha avó Beth, eles me protegem, cuidam de mim e nunca iam deixar ninguém me machucar. Família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem tem o mesmo amor. Quando a Lucy me mostrou a redação, nós duas choramos de novo. Aquele menino de 7 anos tinha entendido a essência de tudo. E agora, aqui no final da nossa história, eu quero deixar uma mensagem para vocês que chegaram até aqui comigo. Confiem na intuição de vocês. Se alguma coisa parece errada, provavelmente está errada mesmo. Protejam as crianças ao redor de vocês, porque elas são mais vulneráveis e precisam de adultos corajosos que estejam dispostos a fazer o que é certo. E principalmente, não tenham medo de amar de novo depois de uma perda. Não tenham medo de reconstruir depois de uma destruição. Às vezes a vida nos dá segundas chances maravilhosas, mas só se a gente tiver coragem de aceitá-las. A nossa família hoje é mais forte, mais unida e mais feliz do que nunca. O Alex e a Lucy estão planejando dar um irmãozinho ou irmãzinha pro Léo. O Léo tá empolgadíssimo com a possibilidade de ser irmão mais velho. E eu já tô imaginando como vai ser ter mais um netinho ou netinha para mimarem. A vida seguiu, gente. A vida sempre segue. E quando ela segue cercada de amor verdadeiro, de família de verdade, de pessoas que se importam umas com as outras de verdade, ela fica muito mais bonita. Obrigada por chegarem até o fim dessa história comigo. Se ela tocou vocês de alguma forma, se ela fez vocês pensarem sobre a importância de proteger quem amamos, se ela trouxe alguma esperança para o coração de vocês, então minha missão aqui está cumprida. Cuidem das suas famílias, confiem na intuição de vocês e nunca deixem de lutar pelo que é certo. O amor sempre vence no final.